Você sabia que 56% das empresas perdem dinheiro e vendas por estarem na rede social errada? Imagina você gastar tempo e dinheiro com um conteúdo que ninguém vai ver. Eu sou Yola, sou especialista em criação de conteúdo para empresas e nesse vídeo eu vou te ensinar onde investir para não perder dinheiro em 2025. Hoje em dia, 63% da população mundial passa pelo menos 2 horas e meia nas redes sociais. Ou seja, existe um público massivo que está consumindo durante pelo menos 2 horas e meia o conteúdo nas redes sociais. Ou seja, se a tua empresa não tá lá ainda, provavelmente você está invisível. Agora, a questão é, essas 2 horas e meia dessas 63% das pessoas do mundo todo estão divididos entre várias redes sociais diferentes. Então a gente tem LinkedIn, tem TikTok, tem o Threads, tem o Instagram, tem o Facebook e mais outras diversas redes sociais. O que acontece? Se nós, enquanto empresários, não estivermos nas redes sociais certas, a gente até pode ter uma boa presença, a gente até pode ter um bom alcance, mas não necessariamente que a gente vai ter resultados efetivos do nosso negócio, porque depende do público que a gente está atingindo. Então cada rede social tem um público específico para ser atingido. Por exemplo, quem está no LinkedIn são pessoas à procura de trabalho, são empreendedores, são empresários, ou seja, tudo aquilo que está ligado ao profissional, ao universo corporativo, está ligado ao LinkedIn. Então, se calhar, se eu tenho uma empresa B2B, por exemplo, que trabalha na parte de recrutamento, faz todo sentido eu estar no LinkedIn enquanto empresa, produzindo conteúdo para as pessoas que estão lá. Por quê? Porque essas pessoas vão se conectar com o meu conteúdo. Então, não basta simplesmente eu estar na rede social, eu tenho que estar na rede social certa. E é aí que entra o conhecimento profundo do nosso público-alvo. Qual que é o maior erro das empresas? Comunicar para várias pessoas. Então, as empresas comunicam para diversas pessoas, para diversas faixas etárias, para um grupo social não tão seleto. E o que acontece? Essa comunicação fica disseminada e a gente não consegue ser assertivo naquilo que a gente vai comunicar. E, consequentemente, não se sabe em qual rede social a gente vai investir. Portanto, o principal fator aqui é a gente definir o nosso público. Então, o nosso público, não só a nível de idade, localidade, gênero, enfim, mas os gostos desse público. Então, o que esse público faz? O que esse público consome? Qual que é o dia a dia dessas pessoas? Elas têm uma rotina mais tranquila, uma rotina mais corrida? Essas pessoas trabalham das 8 às 5, ou essas pessoas trabalham à tarde, enfim. Quanto mais detalhado nosso público for, maior é a facilidade que a gente vai ter para conseguir desenhar essa estratégia de comunicação e saber quais são as redes sociais. Por isso eu vou deixar o material aqui no link desse vídeo, na descrição, e aí vocês vão conseguir aceder e desenhar o público da melhor forma possível para que vocês consigam saber em quais redes sociais investirem. É um material gratuito, é só clicar no link e aceder ao material. O objetivo do público não é a gente restringir para um público e não vender para os outros, porque depois tem essa ideia, né? A gente já ouviu diversas vezes. Yola e André, Depera, eu não posso definir um público, porque se eu definir um público, eu vou deixar de vender para os outros. Isso é mentira. Porque o que é verdade é que quando a gente vai num supermercado, por exemplo, existem secções e não é porque um produto do supermercado está desenhado para um tipo de público que eu, mesmo não fazendo parte desse público, não possa ter acesso a esse produto. A única diferença é o quê? Esse produto está desenhado para um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa que vai ser a nossa maior fatia de vendas. Ou seja, se eu tenho uma marca fitness, por exemplo, eu tenho produtos que são saudáveis, não faz sentido eu comunicar para todas as pessoas. Faz sentido eu comunicar para quem gosta de ir no ginásio, faz sentido eu comunicar para quem gosta de comer de forma saudável, faz sentido eu lidar com o universo desse cliente, ou seja, essa pessoa provavelmente prepara marmitas, essa pessoa, enfim, várias coisas desse segmento. Só que isso não impede de uma pessoa que simplesmente goste do teu produto, mas que não tem um estilo de vida saudável, comprar. A única diferença vai estar na comunicação, porque a gente vai ser mais assertivo e dentro desse público, dentro desse segmento, vai existir mais pessoas com probabilidade de comprar. E aí agora, sabendo quais são os critérios desse público, a gente vai definir quem é essa persona e vamos entender aonde que ela tá. Porque se eu for ter uma marca que comunica para jovens até aos 25 anos, se calhar faz sentido eu estar no TikTok, mas se calhar não vai fazer sentido eu estar no Facebook, porque no Facebook são pessoas acima de 55 anos, então não faz sentido eu ir para esse lugar. Ou seja, mais vale eu ter os meus esforços dentro de 2 ou 3 plataformas, mas de forma mais assertiva e mais eficiente, do que eu disseminar minha energia entre várias plataformas diferentes que não vai ter o mesmo resultado do que eu focar em uma ou duas de forma
mais intencional. E isso também inclui os anúncios. Porque não faz sentido eu fazer anúncios em todas as plataformas, por exemplo, se o meu público não tá lá. Então agora falando mais especificamente das plataformas em si. O Facebook, por exemplo, ainda não morreu. Só depende do público que você vai atingir. Então, se você tem um público 55+, que tem gostos por carros, por exemplo, ou que são pessoas que gostam mais de comunidade, são pessoas que não são consumidores assíduos de conteúdo, mas que estão na rede social especificamente para se relacionarem, faz sentido você estar no Facebook, porque lá essas pessoas estão interessadas nessa comunicação mais próxima, mais direta, mais pessoal. Então lá você vai ter uma abordagem específica para esse público. Agora, se a gente for falar do Instagram, por exemplo, já é um público mais aberto, já é um público mais geral. Se você conhecer pessoas desde os 13 anos até aos 60, a gente tem essa faixa etária dentro do Instagram. Agora, qual que é o público que tá lá mais presente? É o Gen Z, a partir ali dos seus 18 anos até os 35, que são consumidores dentro dessa plataforma. LinkedIn, para não ser redundante, que eu já falei no início, é extremamente profissional, então não faz sentido, se calhar, eu publicar o meu café da manhã lá no LinkedIn. Faz sentido eu fazer outro tipo de publicação, mas é um segmento extremamente profissional. TikTok. E é aqui que a gente tem um debate entre diversas pessoas, umas falando que não faz sentido nenhum, que o TikTok é uma mídia, não é uma rede social, é uma mídia social, que é para consumo excessivo de conteúdo, etc. O que acontece? O TikTok, ele é um Instagram há 10 anos atrás. Ou seja, há 10 anos atrás, ninguém dava credibilidade pro Instagram. Se alguém dissesse que ia vender através de lá, ninguém ia dizer nada. Agora, todo mundo quer estar lá. Então, qual que é a grande vantagem? A gente conseguir pegar o TikTok nessa curva de crescimento. Ou seja, se a tua empresa se posicionar lá agora, daqui a 5 anos, tu já vai estar posicionado enquanto os teus concorrentes ainda vão estar pensando se vale a pena ou não entrar no TikTok. Por isso, uma das grandes indicações é comece a produzir lá desde já, o mais rápido possível, porque assim você vai conseguir se posicionar e vai conseguir alavancar o teu negócio. E depois a gente tem outras redes sociais, como o Threads, o X, o Pinterest, enfim. Só que essas são redes sociais mais específicas para nichos mais específicos. Se vocês quiserem que a gente traga um vídeo especificamente sobre isso, deixa aqui nos comentários. Agora, se você quiser saber de forma mais aprofundada exatamente onde você tem que investir, é só entrar aqui no link que também tem na descrição, que a gente vai te dar uma consultoria de 30 minutos gratuita para você conseguir definir as redes sociais para investir. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês quiserem saber mais sobre produção de conteúdo e mais sobre a questão dos funis, como fazer conteúdo topo de funil, meio de funil e etc., deixa aqui nos comentários que a gente vai produzir cada vez mais para vocês.